Acho que se você vivesse como se não houvesse amanhã, uma hora você vai acertar. Eu vejo o patrimônio não como o patrimônio em si, mas como a renda que ele me traz. E o que a renda que ele me traz, na verdade me traz, é liberdade. Eu não vejo poupar como poupar por poupar. Eu acho que isso não traz um sentimento muito tentador do porquê que você vai abrir mão de uma gratificação instantânea de curto prazo, porque você vai ter mais dinheiro no banco, porque você pode ver um número lá e aqui o que aquele número vai fazer contigo. Mas eu vejo o patrimônio não como patrimônio em si, mas como a renda que ele me traz. E o que a renda que ele me traz, na verdade me traz, é liberdade. Liberdade para estar com as pessoas que eu amo, vivendo as experiências que eu quero, podendo fazer aquilo que eu mais gosto. Então, a forma como eu vejo é a seguinte: a partir do momento em que, se você tem R$200 por mês para investir, daqui a 30 anos é uma rentabilidade de 15% ao ano, que é uma excelente rentabilidade, por sinal, você conseguiria ficar milionário. Então, às vezes a maior parte das pessoas, mesmo, por exemplo, que hoje dependem de um salário mínimo, se em alguma forma elas conseguirem aumentar a sua renda ou cortar gastos para fazer sobrar esse dinheiro, elas vão se aposentar com uma renda maior do que a aposentadoria com o teto do INSS. Uhum. Então, eu acho que melhor do que dizer simplesmente, como o autor fala, estou indo contra isso aqui, o ato de poupar por poupar, ele não é nem um pouco tentador, porque ele não te traz uma ação. Por outro lado, quando você entende que a sua vida pode realmente melhorar, porque você vai ter acesso a mais coisas, a mais liberdade, a fazer aquilo que você quer com o seu tempo. Então você realmente tem um objetivo muito claro do que você quer fazer com aquele sacrifício que você está se dispondo no curto prazo. Boa parte do nosso azar também é falta de liberdade. Quantas vezes você não falou que era azar o fato de seu chefe mandar fazer um negócio que você não gosta, você ter que permanecer lá e fazer mesmo assim? Quantas vezes você não falou que era azar você ficar doente, não poder pagar um bom tratamento porque você não tinha dinheiro para isso? Então, poupar tem esse lado também, ele reduz a sua exposição ao azar. Acho que se você vivesse como se não houvesse amanhã, uma hora você vai acertar. Não há. É importante você assumir que o amanhã vai existir, né? Por mais que eventualmente ele não aconteça. Acho que poupar é extremamente necessário, até porque a oportunidade passa, você não sabe quando, e quando ela passar você tem que abraçar ela. Essa oportunidade pode se dar de várias formas, às vezes investir numa empresa, às vezes aproveitar uma oportunidade de fazer uma faculdade, fazer alguma coisa do gênero, e às vezes o risco também bate na sua porta e você não sabe quando. Então você ter um seguro de vida é muito importante, você ter um dinheiro para caso você perca seu emprego, ou para caso tudo dê errado, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode acontecer. Aqui, por exemplo, pode cair um meteoro no Grupo Primo e a gente vai ter que se erguer, construir um novo escritório. Então é importante ter dinheiro para aproveitar as oportunidades e para evitar ou saber lidar com o risco quando ele vier também. Quando a gente começa a buscar padrões em respeito a comportamentos de pessoas que são extremamente bem-sucedidas, para quem que a gente olha? Os maiores bilionários, as pessoas que são no topo da Forbes. E ele traz uma tese que, pela primeira vez eu comecei a refletir, que é: talvez essas sejam as piores pessoas para você se comparar, porque o fato delas serem tão fora da curva faz justamente que elas possam estar suscetíveis a eventos que estão relacionados à sorte ou azar, muitas vezes, que fizeram elas serem fora da curva de uma forma descomunal. Melhor seria se você conseguisse aproximar um pouco mais da média para pessoas que desviaram do padrão positivamente e dentro desse grupo de pessoas buscar os comportamentos que de fato você possa replicar para atingir, porque é como se você estivesse minimizando o papel da sorte e maximizando coisas que você de fato pode fazer. Em chinês, risco é formado por 2 anagramas, né? Que é oportunidade e perigo. E aqui quando a gente fala de risco, normalmente a galera entende o quê? É perigoso. Uhum. Só que risco também é o que faz com que você tenha um retorno acima da média. Sim. Então, toda vez que você se expõe a algo que é arriscado, você tem a chance de se dar muito bem, mas em contrapartida tem a chance de se dar muito mal também. E aí que fica a questão da sorte, né? Claro que você tem uma zona das coisas que você tem sob controle e das outras que você não tem. Eu acho que na vida, né, não só no investimento, mas na vida como um todo, você tem que focar em ser o melhor possível nas coisas que você tem sob controle. Porque você já tem muitas coisas que você não pode controlar. E essas não tem o que fazer. Você pode ficar doente, você pode ter um problema financeiro, alguém pode passar a perna sem ter nada que você possa fazer. Só que tem outras que você pode controlar. Você pode acordar cedo, você pode trabalhar mais que todo mundo, você pode ler mais que todo mundo. Tem várias coisas que você tem sob controle. E vale muito a pena você empregar todo o seu esforço nisso e tentar ignorar somente o resto. Porque não adianta sofrer por um problema que você não tem o que fazer sobre ele. Não adianta também você criar uma expectativa sobre algo que você também não tem sobre controle. Joguei numa loteria
será que vou ganhar no final do ano? Não vale a pena criar uma expectativa em relação a isso, apesar de ser racional que muitas pessoas criem essa expectativa, já que é a única saída que ela tem da situação atual dela. Eu lembro de uma pesquisa que ele citou de Yale, que fala que a forma mais rentável, se você é jovem, seria você alavancar em 2 vezes o patrimônio que você está investindo e você fazer isso independentemente da circunstância. Então, se você quebrar, você se alavanca de novo, começa do zero com o dinheiro do banco e, enfim. Essa seria a forma mais racional, porque no longo prazo, dado o estudo, seria o que mais traria retorno. Mas o ponto que ele traz é, será que isso daqui é razoável? Porque será que você tem nervos de ferro para conseguir passar por um momento onde você vê todo o seu patrimônio indo a zero? O que você vai fazer com isso? Eu acho que assim, pra mim, o que é razoável é não me alavancar, então não tenho nada alavancado. Exposição à criptomoeda, pra mim, não passa de 5% do patrimônio, porque eu vejo que se tudo der certo, a convexidade do investimento pode representar 50% do meu patrimônio eventualmente. Se tudo der errado, eu só perco 5% também. E o resto é redução de risco não sistêmico, ativos descorrelacionados em vários setores diferentes expostos à economia brasileira e nos Estados Unidos. Para mim, isso é forma razoável que, mês a mês, de forma consistente, essa diversificação de patrimônio é mantida. A sorte se anula. Você tem essas duas fases da moeda. O que vai pra cima acaba anulando um pouco o que vai pra baixo. O lado positivo disso é que você tem muito mais espaço pra cima do que pra baixo. Exatamente. Que o pessoal chama de skewness em estatística. Que é, por exemplo, se você compra uma ação, o máximo que você pode perder é o que você investiu nela. Mas você pode ganhar muito mais dinheiro do que você colocou. Você pode ganhar muito mais que 100%. Essa questão do Warren Buffett, ela cria um dilema, né? Que ninguém quer ficar rico velho. Essa é uma grande verdade. Por isso, muitas pessoas buscam acreditar em narrativas de que elas vão conseguir ficar ricas novas. Só que pra você conseguir o quanto isso... antes. E você tem que tomar um risco muito grande. E o risco, novamente, tem duas fases. Você pode ficar rico jovem, mas você também pode perder tudo. Eu acredito que quando você é muito novo, vale a pena você correr esse risco, porque se você perder tudo, você tem muito tempo pela frente para recuperar. Provavelmente você vai ganhar muito mais dinheiro nos próximos anos que você ganharia naturalmente com a sua idade, porque você tem mais conhecimento, mais contatos, você já desenvolveu alguma empresa, o próprio tempo tem um fator relevante. E tudo isso faz com que valha mais a pena você tomar mais risco quando você é novo, talvez investir em ações ou empreender, é muito mais vantajoso, principalmente quando você já tem suporte da família, o risco é muito menor. Então, acho que tem uma série de coisas que levou a gente a empreender novo, né? Não sei se você teve essa perspectiva ou se foi natural, mas na minha concepção era, a melhor fase para eu tomar esse risco todo é agora, aos 20 anos. Eu não tenho filhos, eu não tenho que sustentar absolutamente ninguém. Se eu quebrar, eu posso me reerguer com muita facilidade, eu tenho muito tempo pela frente para fazer isso. Agora, se eu for esperar daqui a 10, 20 anos, por mais que seja possível, eu não quero desanimar ninguém, é completamente possível, o risco é maior. Essa é uma questão matemática. Existe um conceito chamado de serendipidade. Serendipidade é nada mais do que a chance que você dá do acaso florescer. Então, vamos dizer que você quer conhecer uma pessoa nova e todo dia você vive a mesma rotina. Você acorda, você pega um ônibus e você vai pro trabalho e são as mesmas pessoas que estão no ônibus, são as mesmas pessoas no trabalho, você volta para casa e não tem nada de novo. Só que, me responde, você vai ter uma chance alta de você conhecer alguém se sempre é a mesma coisa? Não. Talvez não, né? Mas você pode viver serendipidade se você escolhe, por exemplo, pegar um metrô, ou então decidir sair no final de semana, ou então se expor ao risco ou à chance do acaso florescer. Então, por que é uma questão matemática? Você empreender cedo, você tem muito tempo. Então, você tem um espaço amostral de pontos em que você pode se arriscar. E, pela própria definição de cauda longa, se você tem um espaço amostral muito grande, pode ser que algum desses eventos compensem tudo. Isso é uma coisa que Warren Buffett já falou várias vezes, que só precisa funcionar uma vez. Quando você vai empreender, pode ser que todos os negócios da sua vida deem errado, só precisa funcionar uma vez, porque esse é um evento de cauda. Então, quando a gente pensa em se arriscar, acho que a gente tem que se preocupar em não sofrer riscos que possam acabar com o jogo. Porque sim, sorte pode ser convexa e assimétrica positivamente, mas azar pode encerrar o jogo. Todos os dias, dados são jogados contra a nossa vida e, às vezes, uma criança de 7 anos pode se afogar numa piscina, ou então uma pessoa de 25 anos pode ter câncer, ou então alguém de 60 anos pode estar subindo uma laje e cair da escada. E alguém, algum dia, vai ter um dado que vai rolar e vai dar uma falha crítica e essa pessoa vai perder a vida naquele dia. Essa é uma dicotomia que tem naquele conceito de Carpe Diem, né? Carpe Diem muita gente interpreta como se fosse viva hoje, como se não houvesse amanhã. Então, dê all in, mete o louco em bom carioquês, né? Só que tem uma outra interpretação que é Carpe Diem, que é aproveite todos os momentos da melhor maneira possível para que eles durem para sempre. Existe um viés que todo mundo acredita, ou a maior parte das pessoas acreditam, que
o presente é muito pior do que o passado. E é muito engraçado, você vai conversar com as pessoas, estão sempre falando assim, você vê como que as coisas pioraram, né? Antigamente era tão mais bonito, a cidade era sei lá mais o quê. Antigamente não tinha isso de pobreza e tudo mais. Sob qual ótica? Sob nenhuma ótica, na verdade. Não existem dados de corroborar. Exatamente. Se você for olhar, por exemplo, expectativa de vida não para de subir. Se você for olhar expectativa de sobrevida, argumentando que, na verdade, a expectativa de vida é influenciada por ter diminuído o número de mortes infantis, mesmo assim ela não para de subir. Se você for olhar poder de compra, escolaridade, acesso à informação, até saneamento, que aqui no Brasil é um problema tremendo, tá melhor do que estava antes. Eu lembro estudando o governo de Juscelino Kubitschek, o plano dele envolvia você construir hidrelétricos e tudo mais, e quando você ia olhar a geração de energia da época, é menos do que a Itaipu sozinha gera hoje, sabe? É um negócio surreal. Se você for olhar a quantidade de ferrovias que tinha também, era patético. Hoje tem muito pouco, mas ainda tem mais do que tinha lá. Então a coisa evolui muito rápido, ela tá sempre melhorando, mas a gente tem essa perspectiva de que, na verdade, está sempre piorando. Muito pelo fato de que as informações que a gente recebe do passado, normalmente são boas informações. Porque ninguém faz registro, ou quase ninguém faz registros e memórias de coisas ruins. Obviamente você tem registro de guerra e tudo mais, mas quando você passa pro seu filho as fotos, são fotos de momentos agradáveis, são fotos de coisas boas, as memórias que você tenta guardar são de coisas boas também, a menos que tenha um evento catastrófico. Aí você lembra, fala que, putz, vivi isso aqui, que era muito ruim. Mas o presente é sempre muito melhor que o passado, e tem um viés da gente acreditar que isso não é verdade. Então a gente deveria estar muito feliz de estar vivendo esse momento.